Você quer entender mais sobre a dependência emocional? Então fica aqui, porque hoje eu vou te trazer conhecimentos profundos que vão mudar a sua percepção e a sua forma de se comportar. A notícia triste é que não existe uma receita de bolo, um método que vai funcionar com todo mundo, porque cada um de nós somos únicos. Eu vou falar diversos contextos que influenciam no desenvolvimento, no aparecimento da dependência emocional. E conforme você vai assistindo o vídeo, você vai conseguir entender melhor o que é que faz com que você tenha essa dependência emocional. E nós vamos nos aprofundando de modo que a sua percepção aumente cada vez mais, de modo que a sua consciência sobre o assunto se expanda e assim um dia você possa finalmente se libertar de tudo aquilo que te prende, de tudo aquilo que te puxa, de tudo aquilo que te afunda. Existem diversos contextos, diversos motivos para uma pessoa ter dependência emocional. Eu vou começar pelo mais comum. Entre os nossos 6 e 7 anos de idade, é o momento que nós mais precisamos nos sentir amados, acolhidos, protegidos, e nós precisamos também de uma base de pessoas que nos ajudem a ter autonomia, a fazermos as coisas com as nossas próprias mãos. E quando nós não fazemos isso, nós vamos nos tornando dependentes, nós vamos pensando cada vez mais que não é possível fazer as coisas sem alguém o tempo todo ali, fazendo por nós ou junto conosco. E além disso, existe algo extremamente grave, que é crianças que crescem vendo os pais batendo um no outro, se separando e voltando, brigando, xingando o tempo todo. Essa criança muitas vezes é espancada, humilhada, desqualificada, e essa criança vai crescendo sem amor, sem uma boa visão dos homens e das mulheres. E conforme essa criança vai crescendo, ela passa a ter uma visão de que é extremamente normal pessoas baterem uma na outra, pessoas traírem uma outra, ou aquela questão de ver como algo normal, micro-traições. E o que são as micro-traições? É quando é algo pequeno, que as pessoas na sociedade não consideram traição, mas já é um grande início de traição, que seria um homem ficar olhando para a bunda de qualquer mulher que passa, um homem viciado em pornografia, e esse tipo de coisa, uma mulher que fica sensualizando para chamar a atenção de outros homens, já estando em um relacionamento amoroso. E isso influencia no sentido de uma pessoa ver como normal ter um relacionamento ruim, começando de casa. E existe também a parte dos pais super protetores, que podem até ter dado muito amor para a criança pode ter visto tudo da melhor forma possível, mas os pais não deixaram essa criança ter autonomia. Então a dependência emocional pode surgir no início dos 6, 7 anos de idade por conta disso. Excesso de proteção ou ausência de bons pilares, boas influências. E como que isso vai se intensificando? Muitas vezes a pessoa cresce e é levada para alguma religião. E é extremamente comum em diversas religiões quererem prender, aprisionar a consciência da pessoa. Então eles supostamente libertam a pessoa naquele espaço, a pessoa vai achar que tem amigos, que tem um apoio emocional, que tem um relacionamento amoroso, mas a pessoa não tem nada além daquilo. A pessoa muitas vezes é levada a crer que apenas ali existe algo de bom e muitas vezes até ter uma visão extremamente negativa de todo o restante do mundo. É como se fosse um animal, um leão, que isola uma zebra para depois atacar. Então muitas vezes a religião, ao invés de expandir a consciência da pessoa, ao invés de ajudar no desenvolvimento da pessoa, eles apenas querem aprisionar,
para ter ali um recurso humano que fique trabalhando para eles. Então sim, existem religiões locais que ajudam imensamente a pessoa, mas também existem locais que destroem e que criam na cabeça da pessoa uma crença de que essa pessoa tem que ficar no relacionamento, não importa o que aconteça. Então, eles fazem de tudo para gerar na pessoa uma culpa, em um nível até de fazer a pessoa acreditar que vai perder a salvação, que vai para o inferno se separar de alguém, porque supostamente a pessoa vai estar magoando Deus, mas na verdade é apenas algo para manter a imagem daquele sistema. Eles acreditam em algo, eles não se importam com o que vai acontecer de bom ou de ruim com as pessoas, e tudo que eles querem é que as pessoas sigam, como se fosse uma receita de bolo de vida feliz. Então eles dizem, você não pode nunca se separar, se você se separar, você está negando Deus, você está morrendo espiritualmente, esse tipo de coisa. E além disso, muitas vezes a pessoa está rodeada de familiares, de amigos, que vão apoiar que a pessoa fique em um relacionamento ruim a qualquer custo. Esse é um dos inícios da dependência emocional. Além disso, também existe a questão da pessoa que não investe em desenvolver pilares de vida. O que pode ser pilares de vida? Um pilar pode ser exercícios físicos, academia, caminhada, pode ser outras coisas envolvendo autocuidado. Se a mulher gosta de se maquiar, passar batom, manter a autoestima em dia. Existe também a questão do pilar, amigos de qualidade, para a pessoa sair junto. Pode ter um pilar também de sair sozinha em locais que a pessoa considere que são locais bons para se estar. E além disso, tudo que você imaginar como um pilar, saúde mental, se a pessoa puder fazer terapia, se a pessoa necessitar de medicamentos, passar em um psiquiatra para saber disso. E esse pilar de passar em um psiquiatra ajudaria no sentido que, se a pessoa ter algum transtorno que aumenta essa questão da dependência emocional, instabilidade emocional, um medicamento pode ajudar nesse sentido, da pessoa ser mais estável, ter mais regulação. E essa é a primeira parte. O que você pode entender disso? Que existe um início, a pessoa não fica com dependência emocional do nada. Existe um contexto familiar, muitas vezes um contexto religioso, um contexto nas amizades, em tudo ao redor da pessoa. Como resolver? Como se livrar da dependência emocional? Eu sempre costumo dizer que eu vejo as pessoas como se cada um fosse um universo específico e muitas vezes não explorado. E entendendo a vida nesse sentido, eu posso ver que cada local que a gente vai, cada bagagem de conhecimento, cada pessoa que a gente conversa pode ser um auxílio, mas não a nossa salvação absoluta. Então, quando você buscar um psicólogo, um líder religioso, um conhecimento, veja apenas como um auxílio, não no sentido de colocar toda a sua fé, toda a sua expectativa naquilo. Sempre busque mais, nunca fique presa em algo específico como se aquilo fosse a verdade absoluta acima de tudo, porque isso vai impedir que a sua consciência se expanda. Você vai sempre estar presa de algum modo, seja a uma instituição religiosa ou a uma pessoa, por entender que aquela pessoa tem o poder, a obrigação de te salvar. Pense naquelas pessoas que a vida toda viveram de um modo específico. E aí a pessoa diz que se converteu ao cristianismo, ou então a pessoa vai para a Umbanda, para a Igreja Católica, e a pessoa já vai com um propósito de que algo grandioso aconteça, sendo que a vida é um passo a passo, é um plantio e uma colheita. Não vai acontecer nada de uma vez, nada de super grandioso. E o tempo que era para a pessoa ter investido ao longo da vida,
a pessoa não fez isso. Então impeça isso de acontecer com você. Siga um passo a passo, siga alguma coisa, uma filosofia, uma religião, um conhecimento profundo, algo que você veja que você realmente vai evoluindo. O que eu gosto muito é de ler, assistir documentários, porque muitas coisas que as pessoas fazem com a gente é como se fosse uma programação mental, principalmente a questão familiar. Dependendo do que você viu quando você era criança ou do que você ouviu, é como se dentro da sua cabeça tivesse um chip, uma programação. E eu não estou falando no sentido literal, mas eu quero dizer que tem pessoas que tentam o tempo todo, ou que às vezes até conseguem, nos programar. E o que vai ajudar a gente a ter uma reprogramação mental, uma mudança de consciência? Ler, assistir documentários, estar com pessoas que vão nos apresentar outros pontos de vista. Não fique presa em uma pessoa. É isso que eu quero dizer. E conforme você vai lendo artigos científicos, livros, você vai vendo dados, você vai mudando a sua consciência aos poucos, você está colocando em você algo que vai te transformar de dentro para fora. Primeiro você muda dentro, depois a sua vida vai mudar exteriormente. Então, a parte importante, mudança de consciência. Outra coisa que eu uso muito e que eu gosto demais é o que eu chamo de respiração profunda, que é extremamente básico. Inspirar o ar pelo nariz, prender alguns segundos e soltar pela boca, assim. Fazendo isso, nesse sentido, você vai ter um auxílio, um aumento no controle dos sentimentos e das emoções. Eu, na maior parte do tempo, fico em um estado sereno. E isso me ajuda como? A ser mais racional, me impede de cair em certas armadilhas. Um exemplo que eu posso te dar. Olha para a sociedade ao seu redor. Quantos homens não gostam de uma pessoa, de uma mulher? Eles ficam com aquela pessoa, mas na verdade eles gostam dos amigos deles. E a pessoa com quem eles estão é muitas vezes uma pessoa procurada apenas para o ato sexual. Ou muitas vezes, enquanto o cara tá com a mulher, ele é viciado em pornografia, viciado em todo tipo de droga lícita e ilícita. E muitas vezes aquela mulher, ela não se separa do cara. Então para ele é muito cômodo estar vivendo uma vida muito destrutiva, mas ter alguém que tolera isso, que não dá um basta. E o que eu quero dizer com isso? O que poderia acontecer comigo? Eu poderia ver uma pessoa que eu não gosto dela, que não tem absolutamente nada a ver comigo, mas se eu não soubesse controlar os meus desejos, eu poderia me unir àquela pessoa e me envolver em toda uma situação extremamente ruim e destrutiva apenas porque teria uma parte boa, a luxúria, o desejo sexual, a satisfação das minhas fantasias. Mesmo que eu vivesse brigando com aquela mulher igual cão e gato todos os dias, mas se tivesse algo bom no sentido sexual, eu poderia ficar amarrado. Se eu tivesse isso intenso e não trabalhado dentro de mim. E é isso que eu quero te dizer. O que causa uma dependência emocional? Muitas vezes, ter alguma coisa que te prende a alguém e que você não percebe. Cada pessoa fica presa a alguém por um motivo específico. Tem homem que chega em um determinado patamar da vida e conforme vai tendo cada vez mais e mais mulheres atrás dele, porque ele conquistou uma certa independência, ele tem uma boa casa, um bom carro, a primeira pessoa que aparece e que é sexualmente desejável para ele, ele se envolve. Mesmo
passando por todo tipo de transtornos, porque ele é um escravo dos desejos sexuais dele. Então busque refletir o que te faz ficar presa a alguém. Se existe, vamos dizer assim, algo específico, eu penso que esse é o segredo para entender o que nos amarra a alguém, entender o que nós estamos buscando ali. Um outro exemplo que eu posso dar, mas que é mais comum em mulheres, é aquela mulher que muitas vezes vai virando a dona de casa. Ela tem um relacionamento ruim, muitas vezes desde o início, mas ela vê no cara alguém que vai ser um bom pai, que vai ser o cara trabalhador, que vai manter uma casa, e ela percebe desde o início que tá tendo as chamadas microtraições. O cara olha para toda mulher que passa na rua, é viciado em pornografia, muitas vezes o cara gosta de drogas lícitas e ilícitas, ele tem o vício, ele é entregue a isso, e em um certo momento o casal acaba tendo um filho. E ao invés de, quando tem um filho, a mulher buscar ser independente, em pouco tempo acabam tendo outro filho. Então o que eu vejo que acontece com muitas mulheres é a questão da dependência econômica. A mulher quer separar, mas não pode, porque depende economicamente do cara. Então, uma dica, uma orientação que eu posso te dar: se você ainda não tem filhos, tenha sua independência financeira antes de pensar em ter filhos. Porque se você ter filhos com alguém e ele era de um jeito e parecia ser o cara bonzinho, o cara do bem, e depois ele arranca a máscara, fica muito difícil ter independência financeira depois de ter filho, sem ter um curso, uma habilidade específica. Porque as pessoas falam no sentido que o dinheiro é algo como se a pessoa fosse ficar buscando certas situações no sentido de buscar o dinheiro, como se o dinheiro tivesse em um lugar, a pessoa vai sair correndo e vai pegar ele. Mas não é assim que eu entendo a vida. O que eu entendo a vida é que o dinheiro nós alcançamos através de desenvolver uma habilidade específica, e quanto mais a pessoa ir afunilando, intensificando, explorando aquela habilidade, mais as pessoas vão pagar por aquele conhecimento, por aquela habilidade. Então o modo de ter dinheiro não é correr atrás de dinheiro. O modo de ter dinheiro é desenvolver uma habilidade, fazer um curso, algo nesse sentido. Outra coisa importante no sentido de pilares de vida, incluindo autoestima e tudo mais nesse sentido, é buscar coisas que você veja, que você se sinta uma pessoa capaz. E capaz em qual sentido? De, mesmo estando dentro de um relacionamento, ser capaz, se necessário, de estar em outro relacionamento. Porque uma das coisas que amarram a pessoa é não ter autoestima, é acreditar que se algo acabar, vai ficar sempre dependente daquela pessoa e que jamais terá algo a mais no sentido de relacionamento amoroso, como se todo mundo girasse em torno de uma pessoa. Algo que é muito importante na eliminação da dependência emocional é aprender a impor limite nas pessoas como um todo. Porque muitas vezes a pessoa que tem dependência emocional pode demorar alguns meses, às vezes algumas semanas, até conseguir terminar com a pessoa que está. Então você precisa entender que a dependência emocional é como se fosse um vício. A partir do momento que a pessoa fala, eu não aguento mais viver essa vida, eu quero acabar com essa dependência emocional, eu quero terminar esse relacionamento, muitas vezes a pessoa vai continuar lá por um tempo, até ter forças para romper tudo de uma vez. E no sentido de impor limites, é o que é a sua vida, o que é o melhor para você, o que você escolhe e o que é a vida que querem que você viva.
muitas vezes no sistema religioso, vão tentar, vamos se dizer, controlar você, como se você fosse um fantoche, como se o seu livre-arbítrio fosse deles. Então vão tentar te controlar de todas as formas. Na família, vão tentar te controlar de todas as formas. No grupo de amigos, pode ser que você tenha amigos com determinados vícios, em que você só é vista como uma pessoa boa se você aderir àquele vício. Ou então você não tem uma religião e a pessoa tem. Você só é visto uma pessoa boa se você aderir àquela religião. Ou a pessoa tem um político de estimação e se você falar qualquer coisa sobre algum outro político, você é do mal, só porque você não tem um político de estimação, ou só porque você tem uma escolha diferente da escolha da expectativa que um grupo quer colocar em você. Então veja a vida como um treino, comece a colocar limite nas pessoas. E uma coisa que eu passo para diversos clientes é no sentido de começar dentro da pessoa. Em qual sentido? Vamos supor que alguém te chama para fazer algo que você não quer. Primeiro você pode treinar uma resposta mental. O que você gostaria de dizer realmente? Você vai desenvolvendo isso aos poucos, com muita calma. Depois você pode gravar um áudio para você mesma, falando o que você gostaria. E depois você pode gravar um áudio falando para a pessoa claramente o que você quer, se você quer ir no local ou não. Porque quanto mais você treina algo, colocar limites, vai dando mais certo. E você não precisa ter uma pressa, porque eliminar essa questão da dependência emocional ou aprender a se posicionar com as pessoas vai levar tempo. E você vai ter que entender que algumas pessoas nunca foram seus amigos, nunca amaram você. São pessoas que estão ali para pedir coisas, para te usar como um recurso humano mesmo, sanguessugas. E a partir do momento que você começar a impor limites, vai ter pessoas que vão se voltar contra você com ódio, vão ter pessoas que vão cortar o contato com você, vão ter pessoas que vão te demonizar pelas costas. E só um tempo depois você vai ficar sabendo disso. No sentido de pilares de vida, veja como coisas que você tem que desenvolver de modo que você não fique dependente dos outros. E igual eu falei, tem o pilar da autoestima, da saúde mental, do exercício físico, das amizades, dos seus hobbies, dos seus gostos. E algo que é muito importante existir também, além de todos os outros pilares que você possa criar, a sua crença espiritual, o grupo filosófico que você faça parte, é importante existir o pilar do prazer. Porque se você não puder proporcionar prazer para você mesma, você vai sempre depender de alguém para fazer isso, o que vai te fazer tolerar coisas horríveis em troca de receber um pouco de prazer. Você vai tolerar traições, agressões, xingamentos, porque no final de semana ou todos os dias vai ter alguém que vai te fazer um elogio, que vai te satisfazer sexualmente. Então, o pilar do prazer é no sentido de não demonizar a sua forma de buscar o prazer. E quando eu digo sobre não demonizar a sua forma de sentir prazer, é algo que você veja como saudável e que exista o seu consentimento e o consentimento dos outros. No meu caso, mesmo eu sendo solteiro, eu não assisto pornografia porque eu vejo como algo que tem potencial para me corromper aos poucos, para me fazer sentir vontade de certas coisas aos poucos, que pode fazer com que eu não tenha comportamentos normais, no sentido de que a pornografia, o propósito dela é estimular as pessoas sexualmente, fazer as pessoas sentirem intenso desejo, luxúria. E com o passar do tempo, principalmente as imagens, os vídeos, o jeito que tudo é feito, aquela pessoa pode começar a fazer coisas que
estando em um estado normal, sem assistir aquilo, a pessoa nunca teria aquele tipo de comportamento. Sentir prazer, veja como você entende isso. Se você vê a masturbação como uma forma de não precisar dos outros e de um modo que não se torna um vício, pode ser um meio de ter prazer sem precisar de ninguém. E a questão de não pensar em ninguém enquanto você faz isso é um treinamento. Então você consegue chegar em um nível de se dar prazer sem nem mesmo pensar em ninguém. E isso depende de cada pessoa, no sentido de ter esse pilar, de não ficar com essa carência sexual. E se você segue uma crença que você não pode chegar ao orgasmo enquanto você se masturba porque vai gastar sua energia ou alguma coisa assim, é só você parar antes do orgasmo. Você não precisa ir até o fim, mas é importante que você pense a sua vida como um todo, o máximo de pilares possíveis, porque assim, quanto mais pilares você ter, menos dependência emocional você vai ter, ou até você vai se livrar 100% da sua dependência emocional. O resumo da dependência emocional é colocar todas as suas expectativas, toda a sua fé, toda a sua forma de sentir prazer, toda a sua forma de ter carinho, afeto em uma única pessoa. Então busque meios saudáveis de ter o que você precisa, sem depender tanto assim de uma única pessoa. E outra coisa importante é, se você acredita em algo espiritual, se você teve relação sexual com alguém ou se você beijou alguém, busque crenças que te ajude a se limpar dessa energia, se você acredita em energia. Porque existem relatos de pessoas que depois de beijar alguém ou ter relação sexual, até mesmo conseguir sentir o que a outra pessoa sente. No sentido, se a outra pessoa está depressiva, a pessoa se sente depressiva. Se a outra pessoa está ansiosa, a pessoa fica ansiosa. E isso sem estar conversando com a pessoa em tempo real, conversando depois com a pessoa e percebendo isso. Então existem pessoas que acreditam que o ato sexual é uma forma de se tornar um com alguém, e que uma vez se tornando um, é necessário atos ritualísticos, formas de se desconectar. E cada religião vai ensinar uma coisa. Se você for em uma igreja evangélica, pode ser que orem para você, pedindo para toda energia negativa sair de seu corpo, para todos os elos, todos os juramentos serem quebrados. Se você for uma igreja católica, vai ter outro jeito. Se você for na Umbanda, pode ser que te passem um banho com certas ervas, certos elementos do pescoço para baixo. Então cada lugar vai ter um meio para fazer isso. Como ter acesso a pessoas melhores? O básico é a questão de ter critérios, nem que seja colocar em uma folha sulfite ou em um bloco de notas no celular. O que você gosta, o que você não gosta, o que você considera aceitável, o que você considera inaceitável. Esse é o básico. Depois disso, algo que é muito importante que você entenda, talvez mais importante do que tudo que eu falei no vídeo, é o que eu vou falar agora. Imagine que eu tenho um pouco mais de R$1 milhão na minha conta. E ao invés de eu ter um meio de locomoção básico para ir trabalhar e para fazer minhas coisas, eu compro um carro de uns R$200 mil, um relógio de ouro, e comece até mesmo a usar roupas que entregue o meu segredo econômico, vamos assim dizer. E eu começo a frequentar certos locais. Nesse sentido, ao invés de eu atrair as pessoas pelas minhas qualidades, pelas minhas virtudes, eu vou atrair uma grande quantidade de pessoas que o interesse é único e exclusivamente econômico. Viver bem, comer bem, ter um provedor. E mesmo que eu olhe para a pessoa e tenha certeza absoluta e diga dentro de mim
essa pessoa não é a minha pessoa compatível, não é a pessoa que eu estou procurando. Mas, dependendo do quanto eu facilitar para as pessoas terem acesso a mim, dependendo dos locais que eu frequente, pode ser que eu acabe caindo em uma armadilha pelos meus próprios erros. E o que eu quero te dizer? Quando a gente mostra demais algo, as pessoas prestam atenção naquilo e param de prestar atenção no nosso interior. E a gente atrai um tipo pior de pessoa. Você pode imaginar também as minhas redes sociais. Imagine se eu postar uma foto ou várias fotos de cueca. Eu vou atrair vários tipos de mulheres, vários tipos de homens. E nesse sentido, quando nós queremos que as pessoas prestem atenção em nós, na nossa voz, na nossa qualidade, no nosso discurso, o correto é fazer com que tenha evidência a nossa voz, a característica que a gente quer mostrar. Por isso, psicólogos, médicos, advogados e pessoas de outras profissões escondem quase 100% do corpo e mostram apenas o rosto, porque o objetivo é que nós queremos que a nossa voz seja ouvida, nós queremos passar autoridade, nós não queremos que a pessoa se distraia e nem que a pessoa preste atenção em absolutamente mais nada, além da nossa voz. E o que eu quero te dizer com isso? Você pode ser a pessoa mais maravilhosa do mundo, a mulher mais virtuosa, mais companheira, mais verdadeira, mas não adianta ser algo, é preciso parecer algo. Então é isso que eu quero te dizer. Não basta nós sermos pessoas boas, nós temos que parecer pessoas boas. Então imagine que eu tenho um determinado testemunho de vida e que até aqui eu tenho feito o possível para ser a melhor pessoa possível para mim mesmo e para os outros, mas do nada eu começo a postar foto, igual eu te falei, no Instagram, sei lá, de cueca ou com pouca roupa, com uma mulher de cada lado fazendo cara de safada, mesmo que pareça ser uma brincadeira. Imagine como que isso vai ser visto pelos outros, que tipo de pessoa que eu vou atrair e que tipo de pessoa que eu vou afastar. É por isso mesmo que desde quando eu existo, eu nunca fui em uma balada, porque eu penso que lá não existe uma mulher no sentido de que eu vou olhar e vou falar, eu vou me casar com essa pessoa. Então é isso que eu quero dizer, você precisa ter os seus próprios critérios, e se você tem um determinado público, se você gosta de um tipo de pessoa, você precisa ver o que você está fazendo, que afasta um tipo de pessoa e atrai outra. E mais uma coisa importante é no sentido assim, do que eu falei do dinheiro. A partir do momento que um homem tem um meio de locomoção simples, que ele usa apenas para ir trabalhar, para ir no mercado, para fazer as coisas que ele precisa, que ele usa roupa simples, que ele é uma pessoa simples, ele tem mais tendência a atrair uma mulher com virtudes reais, uma mulher companheira para ter uma vida. E a partir do momento que ele começa a ostentar, vai ter todo tipo de pessoa atrás dele e ele pode cair em uma armadilha. Então é nesse sentido que eu quero falar que existem pessoas que não merecem saber coisas sobre nós. Existem até mesmo pessoas que possuem dons espirituais e que escondem isso, que ajudam as pessoas e que não deixam as pessoas nem sequer saberem que foram ajudadas. E quanto mais uma pessoa tem aquela coisa do culto, a personalidade, a querer ser vista de uma determinada forma, normalmente mais grave é a situação que essa pessoa pode colocar alguém, porque uma pessoa que tem essa coisa de querer ser adorada, querer ser venerada, querer ser cultuada,
é uma pessoa com um ego monstruoso, gigantesco, e depois de um tempo a pessoa arranca a máscara. E outra coisa importante, se você acredita em energia, não adianta você passar uma imagem para as pessoas quando você está andando na rua ou postando nas redes sociais e você ter um tipo de energia. Um exemplo que eu posso te dar: mesmo eu estando solteiro, eu sempre digo para os meus mentores e mentoras espirituais: eu não me importo com o quanto eu seja cobrado, o que mais eu vou ter que eliminar de dentro de mim, o que mais eu vou ter que melhorar. A minha exigência é que eu tenha uma pessoa direcionada até mim, compatível, a minha pessoa, não qualquer humana aleatória, mas uma pessoa em um nível elevado de virtude. Eu sei que todos nós podemos nos corromper, mas algumas pessoas são muito mais difíceis de se corromper, porque elas tiveram uma busca pela virtude, uma busca pelo autoconhecimento. Muitas vezes a pessoa estudou coisas relacionadas a conhecimentos filosóficos, religiosos, psicológicos, e a pessoa atingiu um determinado patamar de virtude que essa pessoa é muito mais confiável do que outras. Então, o que eu sempre digo para os meus mentores e mentoras espirituais nas minhas práticas: podem cobrar de mim tudo que vocês quiserem cobrar. Eu vou melhorar tudo que eu tenho que melhorar, mas eu não quero nada menos do que eu mereço, nem nada a mais. Eu quero apenas o que é meu por direito, o que é compatível, o que está na mesma sintonia do que eu. E não adianta eu viver uma vida obscura, uma vida entregue a certos vícios, certos comportamentos destrutivos, e pedir para um ser espiritual uma coisa que ele não vai cumprir. As pessoas têm da vida aquilo que está no nível delas. Então, uma frase que muitas pessoas dizem é que a mulher que está ao lado de um homem mostra muito do que ele realmente é, porque é o nível que ele se encontra e é o que ele conseguiu ter acesso, é o que ele conseguiu conquistar. E o homem que uma mulher tem ao lado diz muito sobre ela, diz muito sobre o que ela conseguiu conquistar, qual nível ela está. Então, uma coisa que pode te ofender, te magoar ou até te deixar triste é que, infelizmente, se você sai de um relacionamento e entra em outro, acontece algo ruim, depois você entra em outro, acontece outra coisa ruim, depois entra em outro, e você se sente lidando só com porcaria, uma situação mais destruída do que a outra, você vai pulando de relacionamento em relacionamento e parece que você tem o dedo podre no amor, você tem essa sensação. Tem duas coisas mais prováveis. A primeira é a questão realmente da dependência emocional. Você pode ser a pessoa mais maravilhosa, mais companheira, mais virtuosa do mundo, mas você tem essa dependência, você não sabe falar não, você não sabe impor limites, mesmo sabendo que a pessoa não presta, que a pessoa vai te devastar. Você não consegue colocar um muro, uma barreira e afastar as pessoas. Ou o pior caso de todos, você está em um nível muito baixo, você não aceita falar a verdade para você mesmo e você foge, você sente ódio de quem fala a verdade, e toda vez que aparece alguém para você, é o que está no seu nível psicológico, espiritual, no seu nível de autoconhecimento, porque nós temos da vida aquilo que está no nosso nível. Eu tenho 29 anos de idade. Se eu começar a me relacionar com alguém agora, eu vou ter uma pessoa em um nível. Se eu melhorar mais um pouco e começar a me relacionar com alguém com 30 anos de idade, eu vou ter uma pessoa um pouco melhor. Se eu ir piorando, me destruindo, eu vou ter pessoas cada vez piores. E quando eu era mais novo, eu tinha acesso a outras pessoas. Então, o que eu quero dizer é: se você considera que tem muita coisa para você trabalhar em você, para você eliminar em você de vícios,
falta de conhecimento, falta de desenvolvimento pessoal, falta de autoconhecimento, o que eu posso te dizer é que o certo é você ficar sem ninguém por um tempo, até você chegar em um certo nível e ter opções melhores. E qual a melhor opção para se subir de nível? É você buscar de todas as formas possíveis, seja uma religião que você vê líderes religiosos de confiança, seja a psicologia, seja a psiquiatria, porque muitas vezes você faz coisas, você tem certos comportamentos, porque você tem algum tipo de oscilação de humor, oscilação de comportamento muito intensa, que muitas vezes só um remédio vai resolver, um psicólogo não vai resolver, um pastor não vai resolver, um padre não vai resolver, um pai de santo não vai resolver. Muitas vezes nós precisamos de outros auxílios. E a melhor forma de subir de nível é você olhar para alguém e você ver nessa pessoa características, virtudes que você gostaria de ter. Não no sentido de cultuar um humano, não no sentido de adorar, de venerar, mas no sentido de ver algo, seja em um líder religioso, seja em um profissional, e pensar, eu quero subir um pouco de nível, eu quero aprender algumas coisas com essa pessoa, eu quero que essa pessoa seja um auxílio na minha vida. E a partir do momento que você subir de nível, ir se desenvolvendo como um todo, você vai ter acesso a outras pessoas. Igual eu falei, no sentido de poder escolher pessoas, eu poderia escolher muitas pessoas. Praticamente em qualquer lugar que eu vou, aparece alguém dizendo que gosta de mim. Às vezes homens, às vezes mulheres, às vezes a pessoa me adiciona no Instagram. Mas quando eu olho para essas pessoas, eu vejo, essa pessoa não é a minha pessoa. Não é aquela pessoa específica que eu quero para minha vida como uma companheira, no sentido de fazer o possível e o impossível para viver uma vida toda com a pessoa, mas com qualidade. Se ter traição, se ter agressão, qualquer coisa nesse sentido, se a pessoa se entregar a vícios e tudo mais, sem problemas, eu rompo com a pessoa. Eu vejo que as pessoas podem melhorar quando elas querem melhorar, mas nem todo mundo pense igual eu. Tem pessoas que, se você fez uma determinada coisa, você já era. Mas no meu caso, se eu conhecer a pessoa que eu olhe nos olhos e veja, essa é a minha pessoa compatível, o passado dela para mim é irrelevante. Se ela estiver no meu nível, no momento em que eu conhecer ela, se ela despertou virtude, se eu olho para ela e vejo uma energia diferente, é isso que vai me importar. Se você acredita que Deus existe, independente do que você fez, independente de qual vida você viveu ou esteja vivendo, Ele perdoa absolutamente tudo, mas a sociedade não perdoa. Então pense bem em quais locais você tem procurado namorado, noivo, marido. Pense bem quais vícios você tem alimentado e pense bem qual imagem você está passando para a sociedade, porque isso pode te aproximar de um tipo de pessoa que você não quer perto de você, e isso pode te distanciar exatamente das pessoas que você gostaria de poder se aproximar. Nem todo mundo acredita na mudança das pessoas. Como eu disse, tem pessoas que, se você fazer uma determinada coisa, simplesmente você não existe mais para aquela pessoa. Então pense bem na vida que você está vivendo e qual tipo de pessoa você quer, qual é o seu propósito, e a partir disso busque se elevar dia após dia. Eu gostaria de ter palavras melhores, algo mais fácil para se dizer, mas é o que eu disse, se você quer algo grande, algo bom, uma pessoa mais virtuosa, uma pessoa companheira, alguém que vale realmente a pena ter ao lado, eu não conheço nenhum meio além de nós sermos melhores, porque de algum modo
seja questão de energia ou de comportamento, não importa o que você pense, que você esconde das pessoas. Não dá para esconder. As pessoas sabem a verdade sobre nós, sobre o nosso íntimo. Não 100% das pessoas, mas uma parte das pessoas consegue saber o que existe dentro de nós, o que existe além da máscara social, o que existe além das palavras jogadas ao vento. Tem pessoas que buscam, através de meios religiosos, saber coisas dos outros. Tem pessoas que acreditam em tarô, tem pessoas que acreditam em viagem astral, que é a capacidade de estar dormindo, deixar o corpo em uma cama e ir em espírito até um determinado local, investigar os outros, saber coisas dos outros. Não apenas sonho lúcido, não apenas uma simulação dentro da cabeça da pessoa. Mas tem pessoas que acreditam realmente que o mundo físico é apenas uma ilusão, é apenas uma espécie de Matrix, e que muitas pessoas estão aqui apenas para adquirir uma bagagem, se elevar e poder desfrutar de planos superiores e um dia finalmente se livrar da matéria, dessa coisa densa que nos limita. Então, pense em que tipo de pessoa que você está buscando. Seja aquilo que você procura. Não tenha obscuridade dentro de você. Tenha um coração limpo. Elimine tudo aquilo que você considera que pode fazer uma pessoa se distanciar de você. Seja uma pessoa que, se alguém saber tudo de você, saber tudo que você está fazendo, mesmo assim a pessoa queira estar com você. E dessa forma você vai acabar com qualquer tipo de vergonha, qualquer tipo de medo de avaliação negativa. Porque quando você falar, quando alguém olhar nos seus olhos, a pessoa vai ver aquilo que você realmente é, e isso não vai te dar vergonha. Isso vai fazer você sentir algo bom, no sentido de, olha quem eu consegui me tornar, sem segredos. É nesse sentido que eu quero dizer. Que você chegue em um nível em que você consiga ter alguém de qualidade, sendo também de qualidade, sem receio de perder a pessoa, sem receio da pessoa descobrir coisas, com você podendo ser transparente, colocando em uma mesa, esse daqui é o meu passado, você me quer mesmo assim? E a pessoa olhando nos seus olhos e dizendo, o seu passado não importa, só importa o aqui e agora, só importa que você se tornou uma caçadora, uma destruidora dos seus próprios egos, das suas próprias trevas, e você fez luz nascer na escuridão. Você realmente morreu para essa vida e você nasceu diferente. Agora a pessoa que está aqui não é mais a pessoa que um dia esteve há 5 anos atrás, há 10 anos atrás, e simplesmente você possa se sentir verdadeiramente amada por alguém que se importe com o seu esforço e não apenas com o passado. E eu finalizo assim: busque conhecimento, busque ser uma pessoa melhor. Cada pessoa é um universo, cada pessoa busca as suas formas de ter acesso à verdade, seja através de crenças espirituais ou até mesmo investigando, indo diretamente no local de trabalho da pessoa, na rua que a pessoa mora, ou, igual eu falei, buscando um líder religioso para jogar cartas e fazer pergunta da pessoa, buscando um padre, um pastor para fazer orações, para ter revelações daquela pessoa, ou fazendo viagem astral, para quem acredita nisso. É o que eu quero dizer. Seja uma pessoa transparente, seja uma pessoa de coração limpo e permaneça acreditando no amor. Procure histórias reais do amor de pessoas ao seu redor, porque sair por aí beijando pessoas, fazendo sexo com pessoas aleatórias, pode aos poucos ir te destruindo, te contaminando, no sentido de que
A cada decepção que você for tendo, a sua capacidade de acreditar no amor vai diminuindo. Igual quem ficou 20 anos em um relacionamento ruim, 30 anos, a pessoa tenta convencer os outros que o amor não existe. Tem pessoas que tentam convencer os outros que não existem pessoas honestas no mundo, que não existem pessoas boas no mundo. Então, ficar aqui no mundo pra quê? Se tá tudo podre, pra que ficar aqui? Pra que trabalhar? Pra que sofrer? Pra que se esforçar? Pra que ficar doente? Pra que envelhecer? Qual o sentido de ficar aqui se não existe nada de bom? Eu prefiro acreditar no bem e eu prefiro lutar pelo bem. Cada pessoa que faça o seu caminho.